Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E hoje, meu amigo, na bancada aqui do M, André Carvalho. Tudo bom, André? Estamos reduzidos, porém não menos animados, né? Não reduzindo. Hoje eu estou em destaque, estou até emocionado, primeira vez em destaque, mas assim, destaque só de posicionamento, né? Que é só questão logística, mas o destaque aqui é o nosso convidado. Sempre. É o Adriano aqui. É bom até explicar para quem está do outro lado da telinha, quando estamos em três, quem decide quem é que vai ficar na telona, né, nesse destaque que o André falou, é o Skype. É o algoritmo. É a plataforma. Então a gente às vezes fico eu. O certo seria ficar o convidado, né, como manda o figurino. Sim. Mas, entendeu? A nossa plataforma não entende desse jeito, a gente também não quer brigar com a plataforma. Então vamos que vamos. Temos um convidado muito bacana aqui hoje, o André. Um convidado de garbo e elegância, a história dele é super legal. É o Adriano Fernandes, paulista, corintiano, CEO e sócio fundador da Tuia Seguros, formado em Ciências da Computação com MBA em Gestão e Engenharia. Tem quase 30 anos no mercado de seguros, sendo 20 deles em seguradoras como executivo de preços, produtos e operações, onde aprendeu a dar valor e entender a importância e valor social do mercado de seguros na economia. Ou seja, muito legal. Vamos ter um bom papo, um bom dedo de prosa. Seja muito bem-vindo, Adriano. Obrigado aí, pessoal, pela oportunidade de falar um pouquinho aí do mercado de seguros para essa audiência da M. Obrigado, seja muito bem-vindo mesmo. André, nosso momento YouTube, para a gente já engrena na pergunta. Então, no nosso momento YouTube, quem está chegando aqui agora, assine o canal, compartilhe, curta, porque aqui só tem convidado bom, só tem debate no melhor sentido da palavra, tem polêmica positiva, polêmica construtiva, e vale a pena participar, vale a pena conferir e vale a pena transferir esse conhecimento para os seus conhecidos. É verdade. E aí, eu faço a pergunta para o nosso convidado, abrindo. O Sandro, fazendo a sua introdução, falou do valor social do seguro. Como seria um valor social do seguro? Visto que seguradora, em grande parte, é muito mal vista pelo público consumidor. Boa, excelente pergunta. Rapaz, já começou indo entrando no joelho, né? Tomar uma água. Eu tomo de Fagner. Vamos lá. Mas é verdade, o papel do mercado de seguros é mal compreendido, não é no Brasil, é no mundo inteiro, né? Então, assim, se pensar direito, assim, seguro é um produto que você compra para não querer usar, né? Então, essa premissa já coloca o consumidor com um ranço, dizer, puta, estou comprando isso, estou pagando por isso e torço para não usar. Então, a relação de preço, solução, produto, ela é muito mal entendida. E ela se agrava um pouco mais quando a gente olha do papel da educação financeira da nossa população. Então, seguro, ele é um mecanismo de proteção, né, de fortunas, né? Então, assim, eu gosto muito, assim, o pessoal compra o seguro do carro, mas não compra o seguro de incêndio da empresa, né? Então, assim, o carro ele conseguiria repor durante a jornada da vida dele. Agora, talvez a empresa, se pegar fogo, ele não consegue repor num curto prazo, né? Ele teria um problema menor. E o seguro de empresa, ironicamente, o de incêndio da empresa custa metade ou menos da metade de um seguro de automóvel, né? Então, são essas atenuâncias que tem o mercado de seguros. E o papel social é justamente isso, né? Seguro, ele, pela lei, isso no mundo inteiro, a seguradora, ela aloca suas reservas em produtos financeiros, em CDI, em papéis rastreados, ou seja, então ele movimenta o papel financeiro, essa economia, né, financeira, fazendo um colchão, hedge, né, justamente para garantir coberturas futuras, e impede quebradeira, tanto de famílias, no caso de seguro de vida, né, ou até seguro de residências, seguros mais de pessoas, né, como de empresas
na empresa, no momento que teve lá uma eventualidade, uma causalidade, ele minimiza, né? Eu acho que, assim, pegando um outro ponto, assim, para engatar, depois assim, do que eu acho importante, assim, salientar, assim, eu acho que também um pouco que o mercado, do jeito que o mercado de seguro se comunica com o público, é uma comunicação errada, né? Então, assim, os seguros, ele não protege, né? Mas fala, seguro é um mecanismo para proteger, tal. Ele não protege nada, assim, ele não deixa de acontecer, ele não evita que aconteça, então não protege ninguém, né? Ele atenua, né? Ele atenua perdas, né? Ele traz um pouco mais de estabilidade naquelas eventualidades que acontecem para alguns durante a vida, né? E aí, a seguradora ela é só um mecanismo, né? Se a gente trocar uma seguradora por uma plataforma de blockchain, ela funcionaria, assim, trocando em miúdos, porque no final o que ela faz? Ela pega o mútuo, né, as pessoas que depositam uma partezinha de dinheiro, né, para pagar as minorias que tiveram sinistro, né? Tem um equilíbrio nessa balança, né? E no final a seguradora espera um lucro em função disso, né? Então é mais ou menos isso. Sandro, deixa eu só emendar aqui uma pergunta. É o seguinte, você falou que essa comunicação das seguradoras em relação à sociedade é mal feita. E como tanto eu e o Sandro somos jornalistas, somos homens de comunicação, para você, como a comunicação deve ser feita para que a sociedade compreenda esse papel, esse caráter que você falou, que não é de resguardar, em parte, a possibilidade de um patrimônio que se perde. Como deve ser feita essa comunicação? Assim, as soluções, assim, o mercado de seguros, eles têm soluções maravilhosas, né? Mas se você entrar em site de seguradora, ela esse seguro foi feito para proteger tal. Então, assim, ele faz sempre duas linhas, um produto para o outro, a variação de comunicação, ela é muito simples. Para um consumidor que não conhece o mercado de seguros, não conhece os produtos de seguros, ele não consegue se ver naquilo, né? Porque os produtos são muito amplos, né, e são muito superficiais na comunicação, né? Eu acho que é esse que é o ponto. Por exemplo, o nosso propósito na TUI é justamente de mudar essa abordagem de comunicação. Então a gente não vende seguro D, né? Porque até o cliente não sabe o nome dos produtos, tal. A gente vende seguro para. Então, a partir do momento que o cliente se identifica na plataforma nossa, por exemplo, como a atividade econômica dele, a gente formata só o que tem para ele, já filtrado tudo aquilo que não faz sentido nenhum para aquele tipo de cliente, né? Então, essa verticalização do mercado, seguro de auto, seguro de vida, seguro de responsabilidade, né? Eu fui head de alguns desses produtos aqui, né? E é incrível como uma vertical de produto não conversa com a outra. Por mais que você tenha o mesmo líder, você não tem a vertical se conversando, né? Ninguém está orientada para o cliente. Todo mundo está orientada para o produto. Então, respondendo a sua pergunta, né, acho que a mudança maior que tem que acontecer é fazer a abordagem orientada ao cliente, né? Que é o que o século XXI, a nova economia, tanto exige. Né, que o cliente esteja no centro da relação. O Adriano, eu estava, antes da gente começar, eu dei uma olhada, logicamente, no site da Tuia Seguros e achei muito legal. Estava até elogiando em off, conversando com o André, que é um site clean, simples, mas ele é muito objetivo. Ele é muito legal, porque às vezes você fazer uma coisa assim de enfeitar muito o pavão, que a gente chama em comunicação, você acaba poluindo, né, visualmente. Então, eu gostei muito. Eu sou um profissional dessa área, né? A gente tem uma agência há 22 anos. Eu sou jornalista, mas sou publicitário e sou marqueteiro. Então, a gente tem uma agência de comunicação e marketing, fez agora, aliás, 22 anos. E eu gostei muito, achei bem interessante. Obrigado. Tá de parabéns mesmo. Quem fez foi de muito bom gosto e vocês também tiveram uma assertividade muito bacana. Agora, eu queria, antes de cair no papo do site, aliás, que eu achei muito legal mesmo, aí eu já deixa logo o jabá, tuiaseguros.com.br, pedir aí para
Pedir aí para o editor colocar aí Tuia Seguros, www.tuiaseguros.com.br, dê uma olhadinha lá que é interessante mesmo. Eu queria perguntar para você duas coisas. Uma é com relação à pandemia e o mercado de seguros. Como é que o mercado ficou para vocês? Né? Como é que vocês... assim, em determinados segmentos, a gente sabe que praticamente parou. E em outros segmentos até acelerou, né, o processo. No meu caso lá, a gente deu um aumento de demanda absurda, né, em função da aceleração do digital. Como é que está lá para vocês o mercado de seguros frente à pandemia? Assim, vou separar assim acho que assim a pandemia foi uma oportunidade para o mercado de seguros, assim, por incrível que pareça. Por quê? Porque quem comprou um seguro de carro, o carro não saiu, ficou na garagem, né? Então, e quem não bateu naquela curva estatística não vai bater depois de sair da garagem com o carro. Então, o sinistro que era para acontecer deixou de acontecer, né? Mesmo o seguro de vida, né, que tem alto impacto durante, né, a questão da pandemia, ele também não teve impacto em sinistralidade. Ele se manteve, mas ele não teve problema. Seguros de empresas, mesma coisa. Tal. Então, assim, no geral, né, plano de saúde idêntico. Né? Então, assim, plano de saúde ele tem curvas de utilização, né, o pessoal usa mais depois do carnaval, tem lá suas curvas, mas, assim, aquela mãe que levava o filho remelento no hospital, ela não leva mais, né? Ou seja, e não é porque voltou, depois saiu do isolamento, ela vai fazer isso, né? Então, internação, essas coisas mais graves, elas continuaram acontecendo, mas no geral não. Né? Olha, eu só queria te botar uma cerejinha nessa pergunta, com relação ao seguinte, eu vi muitos amigos, e aliás eu também fiz isso, tá? No início da pandemia, como todo mundo ficou home office e a gente estava num lockdown mais sério e tal, não sei o quê, eu já estava naquela de tipo assim, vou vender meu carro, porque né, você pega um Uber, onde eu moro aqui no Rio, as distâncias não são grandes e tal, né, você não precisa ficar. Eu vi muita gente, não foi pouca não, muita gente vendendo automóveis, inclusive um dos motivos eram vários motivos, né? Mas assim, um deles era com relação a reduzir despesas, reduzir custos. E dependendo do carro, o seguro é um valor bem considerável, né? Aqui no Rio estava quase um assalto, um seguro de automóvel. Estava um negócio assim absurdo. Então, só para ter uma ideia de matemática aqui, com o valor do seguro, você praticamente paga seu Uber o ano inteiro. Entendeu? Seguro, seguro, PVA, exatamente. Qualquer lugar que você vai tem mais estacionamento e por aí vai. Se você fizer essa conta, você não só paga o seu Uber o ano inteiro, como você ainda sobra. Tá? Quer dizer, se você não tiver distâncias muito grandes. Então, assim, eu vi muita gente aqui do meu ciclo de amizade vender seus carros e todo mundo contente, viu? Todo mundo... Aí você pergunta assim, mas em final de semana, quer dar Isso. Né, passear com a patroa, viajar, o pessoal tem alugado. Né? Assim, eu acho que isso ele acaba impactando, Sandro, mais para o ano que vem. Porque a pessoa que comprou seguro esse ano, quer dizer, o mercado de seguro de automóvel está caindo 5% em 2020, né? Mas, assim, ele já vinha caindo antes, né? Então, sim, é uma coisa, assim, essa troca de carro, deixando de ter carro, as pessoas usando aplicativo e tal, é uma tendência, né? Que já estava configurada. Né? Exatamente. E aí, quando você faz o seguro, você cancela, você pagou um pedaço do seguro e você tem um pênalti por estar cancelando o contrato antes. Então, ele acaba não impactando nesse período agora. Mas ele impacta no ano que vem, que é um seguro a menos para a seguradora não renovar, né, que ela contaria com aquela renovação, ela vai lá renovar. Então, o ano que vem, tem o mercado caia também, até porque essa pandemia, a gente não sabe até onde ela vai parar. Né? Agora, para 2020, assim, só para concluir assim, um pouco do cenário do impacto do mercado de seguros, assim, uma das coisas que movimentam bastante o mercado de seguros é a margem financeira, né? Então, esses investimentos, essas reservas em volumes enormes, né, você gera um retorno financeiro muito grande. E com a queda da Selic, as seguradoras teriam um impacto grande no balanço esse ano.
Então, a pandemia, ela meio que deu uma amortizada. Ainda está sobrando bastante dinheiro, tá? Não tá pior que estava o ano passado, tá melhor, né? Mas, de qualquer forma, isso ele vai cobrir o prejuízo que vai ter, prejuízo não, o buraco que vai abrir para o ano que vem, porque aí aumenta salário, aumenta tudo, as seguradoras, elas entram numa outra curva de despesa e assim vai, né? O que a gente vem vendo aqui assim na Tuia, né? A gente não vende seguro de automóvel, porque a gente acha que tem muita gente vendendo seguro de automóvel e vendendo bem, né? Então a gente preferiu nem atuar nesse mercado, a gente só faz isso para quando o cliente precisa, pede o dele e tal. O que a gente vê assim com a pandemia, o que incrementou, né? São as necessidades de seguros que antes eram pouco priorizados pelas profissões. Então, por exemplo, o seguro de responsabilidade civil profissional, né? Que é para médico, contador, engenheiro, caso cometa algum erro profissional, você tem um seguro que te ampara, seja na indenização, né, do erro, como na despesa judicial que você gastaria para se proteger com um advogado. Então, esse seguro está numa tendência boa, né? O seguro de cyber também é um seguro que com a LGPD ele está bastante sendo requisitado, assim, é um produto novo, ainda tem a seguradora, os mercados de seguros tem que aprender bastante ainda com esse tipo de risco. Ele é caro, mas ele vai se ajustando, né? Acho que 1, 2 anos ele se ajusta. Você tem o seguro de obras também, é uma coisa que assim, a economia parou, mas as obras elas continuam a todo vapor, ou seja, todo mundo que quer fazer uma reforma em casa ou no escritório e aproveitou a pandemia ali que estava precisando aquelas coisas que incomodavam, foi lá e fez. Então, o seguro de obra também ele deu uma crescida. Então, assim, esses seguros mais financeiros, que a gente chama, né, que são seguros de responsabilidade civil, né, que você cobre acidentes ou erros profissionais tal, de empresas e profissionais, são os produtos que mais incrementaram durante a pandemia. Ou seja, na verdade, eles aceleraram, né? São produtos que eles aceleraram com a pandemia. Tá? Interessante isso que você falou, seguro de responsabilidade civil do empregador. Esse eu confesso que até então não sabia nem que existia, para você ver como eu estou tão por fora do mercado. Todos que você falou, já citou aí, eu conheço, mas esse aí, de fato, eu não sabia, não. É legal, você vê como é que... M também aqui, a gente também vai aprendendo as coisas. Vai aprendendo. É interessante, quer dizer que se qualquer profissional liberal, isso é mais para profissionais liberais ou grandes corporações, tanto faz? Em geral, assim, o responsável civil empregador, né, é para quando, sei lá, o funcionário está a serviço ou dentro do escritório, teve um caso de acidente que causou ou morte ou invalidez do profissional, ele ampara a empresa de uma ação judicial que possa sofrer, etc. E tal. Ou seja, ele é um complemento do seguro de vida para proteger a empresa daquilo, por isso que ele é barato, né? Ele pode ser comprado. Esse seguro aí pode ser comprado tanto dentro do seguro empresarial, seguro de incêndio, né? Sim, seguro de incêndio. Como a parte dentro de outros produtos. O RC profissional ele já tem uma conotação mais assim para profissional liberal ou para empresas prestadoras de serviço. Então, clínicas, escritório de engenharia, empresas de contabilidade, intermediador de futebol, tem para todos os despachante aduaneiro, ou seja, todos esses profissionais que podem cometer um erro e serem processados, você tem um seguro para garantir. Para a área médica também? A área médica também. É um dos mais, na verdade, é o carro-chefe, né? Hoje, de contratação é a área médica, né? Então, médicos, engenheiros, médicos, terapeutas, dentistas, eles conseguem contratar esse seguro. Acho que 1/3 dos médicos já contratam esse tipo de até porque a gente falou aqui num dos programas recentes aí que erro médico está entre as 5 maiores causas de morte. Aqui no Brasil, né? Então, assim, é um assunto sério, um assunto importante. É bom saber que, pelo menos, tem esse
seguro para mitigar, né, esse tipo de coisa, porque somos seres humanos e passíveis de erros, né? Ninguém é máquina em nenhuma profissão. Tem profissões que as pessoas até acham que é. Exatamente. O que é bom nesse seguro, assim, Sandro, não é só questão do erro, né? Mas, assim, esses seguros de responsabilidade civil, em geral, você pode não ter errado, né? Mas porque o julgamento você fica na expectativa do outro, né? Verdade. Mas você vai ser processado e você vai ter que contratar um advogado. Sim. O seguro, mesmo que você não pague a indenização, ele paga o advogado para você se defender, né? Então, assim, no geral, ele te liberta de um problemão, né? E ainda a seguradora se apoia durante o processo, como tem estocado, casos de jurisprudências tal, para orientar o cliente, né, nesse tipo de seguro. Então, interessante. Fala aí, André, diga lá. Eu ia te perguntar, você já até adiantou, que geralmente no momento de dificuldade, quem é pessoa os homens de negócio veem oportunidade. Você já começou a adiantar determinados seguros que estavam, vamos lá, no segundo escalão, começaram a ganhar relevância em pandemia. Teve geração de produtos novos durante a pandemia? Assim, tem, né? Assim, o mercado de seguros, assim, por mais que eu não curta o atual governo, né, mas no que tange a seguro, né, a SUSEP, né, a superintendente da SUSEP, ela vem fazendo um bom trabalho, né, assim, no ponto de vista porque assim, o problema do mercado de seguros é o problema do Brasil, né? Você tem muitas empresas grandes que controlam o mercado e as pequenas não conseguem fazer frente àquela concorrência em função da burocracia interna, falta de capital, falta de oportunidade, dumping, enfim, de tudo, né? Então, assim, tem seguros, sim, surgindo, novos dentro do mercado, né? A Tuia é uma delas, né? Que é a primeira plataforma do Brasil que vende seguro nessa questão de desverticalizar, né? Ele olha a pessoa, não olha o produto, né? A Tuia. Mas tem também empresas que trabalham com seguro de celular, uma inovação também, assim, de as pessoas se unirem. Tem o Pegasus Drive, né, que é você pagar por uso do carro. Então, imagina, durante a pandemia, se o carro ficou na garagem, você pagou a mesma coisa do que tivesse rodando com o carro. Esse tipo de seguro, ele ajusta. Já que você não rodou, você não paga ou você paga menos, né? Você não paga, eu acho que não vai chegar nesse ponto, mas você vai pagar menos, como se fosse uma cota mínima para ter deixado o carro na garagem ou ter andado 10, 20 quilômetros por mês para usar com o carro. Então, esses produtos, eles têm uma tendência... o Peso Drive é um produto que existe há mais de 10 anos e em mercados mais maduros, Estados Unidos, Japão, Europa, né, Inglaterra principalmente, mas no geral, no mundo inteiro, ele é um produto que não pegou, né? Uhum. Porque assim, poxa, legal, você tem um aplicativo que te dá, ele te ranqueia, dizendo, olha, legal, você foi um bom motorista, você fez a curva direitinho, ele te dá lá um ranking, um gamification, né, dessa sua experiência. Mas ninguém quer isso, entendeu? Ninguém quer isso. Então, assim, esses produtos eles acabam pegando bem nos mercados que são subsegurados. Então, assim, quem são subsegurados? São aqueles que as seguradoras atuais não prestam um bom serviço. Então, seguro para carro antigo, seguro para jovem, seguro para caminhão, isso serve bastante, né? Então, esse é um tipo de seguro que tem surgido. O Adriano, aqui no Rio, há um tempo atrás, apareceram umas associações, né? Umas associações que funcionam como seguradoras, tá? E, logicamente, o preço é bem mais em conta. Eu me lembro que um amigo meu me apresentou, um pouco antes de eu vender meu carro, ele me apresentou para uma dessas associações e, de fato, o preço era absurdamente mais barato. E eu não tive, eu acabei entrando, mas eu não, graças a Deus, aquela coisa que você falou, você paga para não ter problema, né? Você paga para não querer usar. Mas o fato de ele já estar lá, né? A referência minha era ele, porque se não fosse ele, eu não teria entrado até por uma questão de insegurança, né? Porque
eu não sei até que ponto essas associações a gente pode dizer que é tão seguro ou não, mas como esse é um grande amigo, eu acabei entrando por influência dele. Como é que você vê isso? Essas associações, elas de fato, elas são mais um player no mercado ou elas ficam à margem do mercado? Estão à margem, né, na verdade, e tem uma quantidade grande de associações, né? No Brasil inteiro, tal, a SUSEP combate isso, o próprio mercado de seguro, as seguradoras, eles combatem isso, mas, mas assim, tem os seus, assim, eu sou do mercado de seguros, né? O mercado de seguros critica isso veemente, mas tem um ponto principal nisso tudo, assim, né? Que eu gosto de destacar, assim, eu não gosto de ficar, eu não vou puxar a sardinha para o mercado de seguros. Eu acho que assim, no final é uma coisa, assim, é verdade, é uma coisa ilegal, porque a SUSEP não permite, tem uma legislação que exige que você tem que fazer reserva, ser comunicado, né, ter tudo isso para não configurar lavagem de dinheiro, ou seja, tudo tem que passar dentro de um critério legal exigido, né? Mas as associações também elas cumprem um papel social, porque as pessoas estão fazendo, né, o seguro, né, a proteção, que eles não chamam de seguro, eles chamam de proteção, eles estão comprando a proteção lá e, por enquanto, estão recebendo, né? A dúvida, né, nesse problema todo é isso, para onde como que esse dinheiro ele é movimentado, né, dentro de uma política de lavagem de dinheiro e como que as reservas são constituídas dentro dessa coisa. Então, assim, quando reserva constituída, quer dizer o seguinte, a seguradora ela não pode pegar o dinheiro que ela recebeu do cliente e sair gastando, investindo, não. Ela tem que reservar uma parte para quando o sinistro acontecer, ela pagar, né? Então, assim, quando a associação está crescendo, esse buraco ele não aparece se ela estiver gastando antes. Agora, quando ela parar de crescer, aí abre um buraco e você pode ter clientes desassistidos, né? Então, esse que é a questão do dilema dentro dessa questão de associações que tem, no Rio tem bastante, no Porto Alegre tem bastante, em Minas Gerais tem, Minas Gerais inteiro, né, tem bastante. O que eu vi foi o que você falou, eles pelo menos eles entram numa parcela da população, principalmente mais humilde, classe C, D e tal, que eles atendem, né? Que geralmente as grandes seguradoras não atendem porque os preços não são adequados para essa parcela da população. Mas eu não sabia nem que a coisa é ilegal. De fato, eu não procurei me informar muito, não. Eu só achei que eles atendem uma parcela que acaba ficando de lado, né? Porque a pessoa, às vezes, tem um carro mais velho, a pessoa não tem uma condição financeira para pagar o que seria um seguro, né? Uma tabela, se a gente pode chamar assim, uma tabela de seguro vigente e tal, eles correm para as associações. Eu vi isso acontecer quando eu comecei a prestar mais atenção nesse movimento. Assim, elas acontecem justamente pelas brechas da legislação que as seguradoras são obrigadas a seguir. Então, por exemplo, peça, ela tem que ter originação, ou seja, pode até colocar peça usada, desde que o cliente saiba no momento da contratação, né? E você tem que ter a origem da peça, né? Justamente para você não fomentar o mercado de roubo, né? Você rouba, o cara desmonta o carro e vende a peça para a seguradora. Vende a peça. Então, esse é um ponto, né? E aí, no final, quando não tem peça, não tem essa logística, né, dessa peça, a seguradora é obrigada a colocar uma peça zero. E às vezes a peça zero de um carro antigo é quase o preço do carro. E aí a seguradora prefere pagar a indenização total, né, do que ficar pagando o valor do carro. Então, o Economics, né, o modelo, ele não fecha. E o que a associação consegue fazer, a seguradora não consegue copiar por causa da legislação. Ela segue a legislação. Adriano, as seguradoras elas agem na imprevisibilidade dentro do previsível. Quer dizer, sobre o carro pode ter o roubo, pode ter um acidente. O imprevisível você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que vai acontecer algo nesse sentido. E a pandemia é algo super imprevisível. Até porque eu sou consultor do Instituto Brasileiro de Atuária e dentro dos conceitos atuariais
a pandemia é algo que aconteceu há 100 anos, etc. Como é que o mercado de seguros sofreu esse primeiro impacto e como ele se adaptou diante desse imprevisível do imprevisível, já que o mercado hoje não tem conhecimento nenhum do que é vivenciar uma pandemia? Boa, excelente pergunta, assim. O seguro, né, assim, o conceito de seguro é você indenizar a causalidade, né, ou seja, para ser casual, não é para acontecer dentro de uma frequência. Então, 100 pagam, 7%, 10% vão usar e vão pegar esse fundo desse dinheiro e vão usar para pagar o todo. Então, assim, no final, risco sistêmico, o seguro exclui. Então, assim, os contratos de seguro, pandemia, eles não são cobertos dentro dos mercados de seguro, inclusive do mercado de vida, né? O que aconteceu no Brasil foi que as seguradoras, né, viram que o impacto da morte da pandemia não impactaria a seguradora, seria uma coisa que conseguiria absorver com as reservas, conseguiria absorver, e aí as seguradoras falaram, legal, então assim, a gente vai pagar sinistro de seguro de vida em função de morte decorrente do Covid, né, da pandemia. Então, assim, esses modelos estatísticos de atuários que eles são calculados, eles têm uma previsibilidade, assim. Ele não sabe com quem vai acontecer, mas pelo modelo de atribuição de segmento, região, perfil de cliente, idade, cada produto tem uma característica, ela consegue, uma regra estatística, né, prever quantos sinistros teriam. O risco sistêmico, né, que é o caso da pandemia, ele não tem cobertura no mercado de seguros. No Brasil, o produto mais afetado foi o seguro de vida, né, nessa questão. Agora, fora do Brasil, tem uma cobertura que é vendida dentro dos seguros que chama risco, interrupção dos negócios. E aí, poxa, é uma interrupção do negócio a pandemia. Então, lá fora a discussão está bem quente nesse sentido, né? Os contratos de seguros, eles não são claros, as cláusulas não foram previstas dentro de uma questão de um risco sistêmico, né? De uma pandemia global. E aí, então lá a discussão tá maior. Aqui a discussão ela é menor porque as seguradoras acabaram... para mitigar a imagem de que seguradora você paga e não usa, as seguradoras, eles viram que a previsibilidade conseguiria pagar, e eles estão assumindo a indenização, né? Estão pagando a indenização do seguro de vida em função de morte por Covid. Ô Adriano, eu tenho uma bronca danada de seguro-saúde, mas eu vou te explicar isso já, que agora a gente vai para aquele nosso momento audiência, aquele momento em que você, do outro lado da telinha, manda para a gente perguntas, manda para a gente post, enfim, manda comentários, e são os mais variados possíveis. Então, o hype da internet, desde que a gente começou o programa em março, sempre foi política, e hoje também continua sendo política. Temos várias pessoas aqui revoltadas com eleições cariocas, eleições aí em São Paulo, enfim, várias pessoas falando muita coisa, até eleições ainda está reverberando, as eleições norte-americanas, né? Porque segundo alguns aqui constam que oficialmente ainda não acabou, né? Ainda tem, parece que ainda vai ter mais alguns rounds aí na justiça, aí eu não sei, mas enfim. Gente, vocês se quiserem comentar alguma coisa, fica à vontade, se não quiser comentar também, não tem problema, a gente prestigia quem nos prestigia. Lembrando que você que não é inscrito no canal, nós só lamentamos, mas não vamos prestigiar, não vamos ler o seu post, não, nem a sua mensagem. Se inscreva no canal que a gente lê. E olha, para começar forte aqui, ó, tem coisas fofas e coisas fortes, né? Mas para começar forte, o Paulo Eduardo, ele manda para a gente o seguinte: goste ou não do Felipe Neto, é fato que ele teve a competência para obter milhões de seguidores. Hoje coloca todo o seu trabalho a serviço de Boulos e Manuela, comunistas que defendem regimes onde possíveis influências são assassinados ou presos. É a melhor definição de idiota útil. Estou falando, começando forte. O Leão da Montanha. Olha só que legal, o Leão da Montanha.
Ele mandou aqui pra gente. Eu não tenho medo do homem que praticou 10 mil chutes diferentes, mas sim do homem que praticou o mesmo chute 10 mil vezes. Pô, esse é bom. Esse é bom. Sensacional, né? Esse é muito boa. Gente, tem outra bem interessante aqui, que quem mandou pra gente foi o André. Se você quer implementar uma cultura de correr riscos, não pode encarar cada falha como uma falha, mas sim como uma oportunidade de aprendizado. Tá aí. Essa também é legal. Essa é bem interessante. Pegando aqui, Isis. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Gente, eu vou discordar um pouquinho da Isis, porque como jornalista, quando a gente vê alguma coisa, não é bem... Pode até ser uma perspectiva, mas assim, tem uma máxima no jornalismo que diz que contra fatos não há argumentos, né? Então, enfim, é passível da gente conversar e bater papo aqui. De repente... Ela está querendo falar do enviesamento dos fatos. Exatamente. Ô, Isis, você que assiste o programa está convidada para participar. Vamos bater um papo sobre isso, é um assunto interessante. Né? Já abrimos aqui, porta para Isis. Gente, deixa eu ver esse aqui. Rapaz, aí esse aqui é pesado, hein? Não, eu não vou ler esse aqui, não. É do Luiz Cláudio que manda pra gente aqui. Volta e meia ele manda uma coisa bacana pra gente. Mas aqui ele fala. Eu não vou ler o que ele escreve, mas é sobre o que aconteceu recentemente com o cidadão negro, né, que foi morto no supermercado no Rio Grande do Sul. E tem pessoas tomando posições muito extremas, né? De um lado, tanto de um lado quanto do outro. Eu não gostaria de polemizar isso no momento, porque eu acho que ainda tem muita coisa ainda para ser apurada, se politizou também o caso. Enfim, eu não acho que seja um assunto muito agradável para nós três no momento. Então vamos deixar os fatos de se desenrolarem mais aí. Agora, tem uma legal aqui. A Carlota sempre nos manda muita coisa bacana e ela diz o seguinte: não precisamos de um dia de consciência negra, branca, parda, albina, ou seja lá o que for. Precisamos de 365 dias de consciência humana. Boa. Bem legal. E aí, nessa linha também, você tem aqui outra. Não, essa aqui também, o pessoal falando muito da cultura do cancelamento com relação ao supermercado. A Érica também manda assim, dei 2 dias para ver qual era a do rapaz morto pelos seguranças. Está tudo vindo à tona. Acho que nem preciso falar nada. Não sei o que ela quis dizer com isso, porque ela podia ter continuado o raciocínio, mas imagino que ela está aguardando o desenrolar dos fatos. O Mark, não tenho dúvida de que equipes mais diversas aumentam muito a capacidade de inovação. Isso eu também não. Isso eu concordo perfeitamente. Eu acho que a diversidade é um fator enriquecedor para qualquer grupo social, para qualquer empresa. Né? Quanto mais diverso, inclusive, mais... Eu acho que mais a chance de você gerar uma inovação. Eu não digo, às vezes, até nenhuma inovação, mas ideias boas que venham a contribuir. Né? Eu acho que a diversidade ela é fantástica. E é uma pena que a gente, em pleno século XXI, ainda tenha pessoas que não pensem dessa forma. Quem mandou aqui? Rapaz, de novo, Marcelo. Eu ia falar Leão da Montanha, mas aí eu vi aqui, foi não, Leão já foi. Sorte é estar pronto quando a oportunidade vem. Boa, também acho legal. E outra aqui, essa tem um viés político, mas é legal, é do Vandré. Vivi para ver Putin elogiando Bolsonaro e Obama descendo a lenha no verme cachaceiro. Eita, nós! Essa pegada é política total. Aqui o Andrade, porque só vidas negras importam. Eu acredito que todas as vidas importam. E aí vai, várias manifestações nesse sentido. Mais um aqui nessa pegada. A Raila, vidas importam. E isso sem qualquer distinção. E por aí vai, gente. Aí vem muita gente comentando aqui, ó. Aqui, essa é legal. Vai começar... Nilceia, vai começar a Black Friday, mas cuidado com a Black Fraud. Os juros embutidos no frete são suspeitos. Aí, você vê como é que o povo analisa tudo, né, gente? Analisa tudo. Aí outra aqui também, para a gente fechar o momento da audiência,
porque tem muita coisa, realmente tem muita coisa. O home office está possibilitando que empresas contratem funcionários do mundo todo, né? Então, isso é bem legal. Quem mandou para a gente aqui foi o Ricardo. A nova realidade trazida pela pandemia acabou com as barreiras geográficas na hora de fazer contratações. Isso é bem interessante mesmo. Se você for parar para pensar, né? Home office, a pessoa pode estar em qualquer lugar. Entendeu? Pode estar no seu estado, pode estar em outro estado, pode estar até em outro país, inclusive. É bem legal, bem bacana. Bom, gente, é isso. Eu acho que a gente tem... o pessoal está... eu não vou deixar passar. A gente vai perder a audiência nessa, mas eu não vou deixar passar. Gente, pô, eu não tenho como deixar passar aqui. A gente já com o Márcio, já brincou e tudo mais. Com relação... É o seguinte, eu não vou falar quem mandou, que é para também não botar a pessoa no paredão, né? Mas vamos lá. IPTU já venceu, IPVA já venceu, Escola das Crianças, mesmo de férias, já venceu. O Botafogo é um bom time, só está passando por um século ruim. Aí ele bota assim, vidas botafoguenses importam. Faça isso. O cara é criativo, né? Faz isso com o seu irmão, faça isso. Gente, agora a gente acabou de perder meia dúzia de audiência de torcedores botafoguenses. Enfim, é lamentável, mas, pô, tadinho do Botafogo. Bom, isto posto, o momento da audiência terminou, né? O momento foi até bem, digamos, bem quente, né? Uhum. Eu falei com relação à minha certa antipatia com o seguro saúde, né? O seguro saúde, eu vou te explicar por quê. Enfim, meus avós, graças a Deus, eles viveram bastante tempo, né? Meu avô faleceu com 86 e minha avó faleceu com 96. Mas uma coisa que incomodou bastante foi, principalmente na minha avó, que faleceu mais recentemente, bem antes da Covid, nada a ver com a Covid, né? Que hoje todo mundo que morre está indo na conta da Covid, né? Tem essa também, tá uma politização danada. Mas o que eu ficava muito, mas muito invocado, e a gente fez várias situações, inclusive até legal, colocamos inclusive isso em mídia para discussões, abrimos vários debates e tal, que conforme a pessoa envelhece, ela deveria ser mais bem tratada, porque todos nós aqui queremos envelhecer e, se Deus quiser, iremos envelhecer. Só que as principais companhias de seguro-saúde, as mais famosas, inclusive, elas tratam inversamente proporcional, ou seja, quanto mais você envelhece, mais elas tratam você pior e cobram mais caro, mas muito mais caro. Ou seja, o atendimento que deveria ser muito melhor, porque a pessoa já tem uma idade avançada, o atendimento fica muito ruim e o preço fica lá em cima. É tipo aquela coisa, a gente não quer conversar com quem tem muita idade, então paga esse preço aqui, não quiser pagar, um abraço. Essa sensação é péssima, entendeu? É uma sensação que eu não entendo porque até hoje alguém não pensou em tratar os idosos de forma como eles deveriam, como eles merecem, inclusive, com respeito, com um atendimento humanizado, um atendimento até muito melhor, inclusive, do que deveria, e com um preço honesto, gente, pelo amor de Deus, né? Enfim, o que você acha? Eu estou com a impressão errada, Adriano? Assim, eu acho que... Uma perguntinha complicada essa que eu É complicado porque o seguro saúde, né, o plano de saúde, né, porque o pessoal tem... ele tem de todos, né, tem todos os tipos, tem seguradora... isso vem mudando com o tempo, né? Ou seja, o problema do seguro saúde no Brasil, né, o plano de saúde, de novo, é a questão da legislação, né? Porque a seguradora ela é forçada a cortar custo de um jeito que acaba prejudicando, às vezes, quem mais precisa, né, nesses casos. Então, assim, no caso de seguro de plano de saúde individual, tem pouca ou quase nenhuma operadora que aceita seguro individual. Por quê? Porque quem regula o aumento é a ANS, a Agência Nacional de
de saúde, Agência Nacional de Saúde. Quando é pessoa jurídica, não, você pode ajustar pelo grupo, né, das pessoas que estão ali. Então, foi Mas todo mundo. A pessoa pagou 50 anos, 60 anos, aquele mesmo seguro, e quando mais precisa na velhice, não é bem tratado, e o seguro é um absurdo de caro. Quer dizer, é um negócio... Pode acontecer. Pode acontecer. Assim, desagradável. agora, o ponto positivo é que hoje, assim, com o case da Prevent Senior, que a gente pode falar aqui, que é um case sensacional, né? Que ela fez, ela verticalizou, ela atende os idosos, né? A maioria idosos, e ela tem um processo que ela faz a gestão de custo do começo ao fim, e ela trabalha na medicina preventiva, não na corretiva, né? Então, ela liga para a pessoa, falando, olha, faz tempo que você não faz o exame, está na hora de você fazer o exame, ou seja, justamente para pegar qualquer problema antes de que ele aconteça. E com esse sucesso, tanto que teve a Prevent Senior, as demais operadoras, né, e seguradoras de saúde também estão indo nesse caminho, também estão verticalizando em planos específicos para o público. Né? Porque é um mercado bom demais, né? É um mercado bom demais. É um mercado que tem poder aquisitivo, é um mercado que assim, até às vezes não tem nem onde gastar, dependendo do avanço da idade, e precisa só de cuidado, gente. Precisa de um atendimento humanizado e de cuidado. Quer dizer, é por isso que eu coloquei na mesa. Mas, enfim, vou passar a bola. Eu estou falando demais. Hoje eu vou passar a bola para o André, que está em destaque aqui no programa. Vamos lá, André, você está muito calado. Está com todos. É isso aí. Adriano, explica, grosso modo, porque a maioria deve conhecer ou não, eu acho que a maioria não conhece tanto, como é que fica a mitigação de risco, de grandes riscos. Vamos dar um exemplo. Você pega a final da Champions League, em que tem os clubes que têm os atletas caríssimos, né? Valem fortunas cada atleta daquele. E aí você tem a própria decisão, que é uma fortuna, é muito dinheiro envolvido. E aí tem várias pessoas. Aí acontece um desastre de cair um meteoro. E aí a seguradora não tem como segurar este risco que ela avaliou, certo? Como é que essa seguradora ela consegue fazer essa mitigação desse risco? E aí uma segunda pergunta é o seguinte... São duas perguntas. A segunda pergunta: o timão é um risco que vale a pena segurar? Essa segunda é bullying. Eu vou responder a segunda. Eu, corintiano, não seguraria. Entendeu? Então, assim, eu acho que assim, do jeito que o mundo é, né, assim, cada vez mais volátil, complexo, ambíguo, tal. Ele é para a pessoa física, ele é para a empresa cada vez mais, as empresas cada vez mais estão sufocadas, como é para uma empresa, uma seguradora. Nesse caso, ela também tem a sua volatilidade, né, a sua complexidade de risco. Então, o que ela acaba fazendo? Ela compra uma proteção, que chama de resseguro, né, para cobrir os riscos acima daquela faixa do que ela previu. Então, ela faz um cálculo dizendo, olha, até aqui de prejuízo eu consigo chegar. Passando daqui, eu quebro como seguradora. Né? Então, o que ela faz? Ela compra uma proteção de resseguro. Então, você tem empresas de seguro, você tem seguradoras e você tem resseguradoras. Os que as resseguradoras fazem? Elas alocam capital, e aí às vezes é mais que uma, aloca capital para suportar aquele sinistro, aquela faixa daquele sinistro que passou do contrato, né, da capacidade de absorção da seguradora. Né? Isso acontece não só em grande risco, isso acontece em qualquer carteira. Né? Carteira de seguro de vida, por exemplo, caso tenha lá uma pessoa que morra com indenização, sei lá, de 2 milhões de reais, você pode sim ter um contrato de seguro que te garante até 500 mil, acima de 500 mil até 2 milhões de reais. Quem está pagando o cliente não sabe disso, né? O cliente recebe os 2 milhões de reais, mas o bolso que saiu, né, foi 500 mil da seguradora e 1,5 milhão, nesse meu exemplo, da resseguradora. Né? Então, isso para capital de ponta, riscos maiores, grandes riscos de responsabilidade civil, que eu falei aqui com vocês, isso também pode acontecer, ou seja, tem um seguro de cyber.
O cara comprou uma proteção de 30 milhões de reais. Pode ser que a seguradora não queira proteger 30, ela quer proteger 10, 20, ela vende esse risco para uma resseguradora, ela paga prêmio para essa seguradora para ela ter essa proteção desse excesso de risco. Né? Assim. Adriano, uma coisa que me chamou a atenção, que eu li recentemente, que eu não sabia nem que existia, cara. No mundo das celebridades, tem celebridade que faz seguro da bunda, seguro da perna, seguro de partes do corpo. Eu não sabia, quer dizer, a pessoa pode, quer dizer, se eu quiser fazer um seguro, por exemplo, sei lá, de qualquer parte do corpo, é possível? E qual é tudo? Eu até entendo que algumas fazem seguro, talvez porque vive, né, da imagem. Então, de repente, sei lá, algum acidente ela pode deixar de trabalhar. Mas assim, é comum esse seguro ou é um seguro específico mesmo para celebridade, para quem trabalha com imagem? É um seguro que existe para todas as profissões. Aqui a gente sempre dá ênfase nesses. Assim, o seguro de vida, né, você tem uma cobertura que é de invalidez permanente. Tem de acidentes e tem de invalidez permanente. Você tem as duas coberturas. Né? Então, em caso de acidente, você protege o seu corpo, né, o seu organismo. E tem uma tabela de proporcionalidade de membros. Então, se você perder um dedinho, custa não sei quanto, se perdeu a mão, não sei tanto, etc. e tal. O que acontece no seguro de vida é, por exemplo, um médico, um cirurgião, ele consegue operar sem o movimento das mãos? Não consegue. Então, essa tabela de proporcionalidade para o médico, ela não existe. Então, para o médico, paga 100% da indenização caso ele perca lá a funcionalidade das mãos. Né? E, ao mesmo tempo, acontece isso para jogador de futebol, caso ele perca as pernas, a celebridade que fez da bunda, e assim sucessivamente. Né? São casos esporádicos, né, que são analisados internamente na seguradora, não produz de varejo isso, uma análise específica, mas dá para fazer para... um desmembramento do seguro de vida, então. É um desmembramento do seguro de vida, que legal. Você dá o ênfase maior para aquela enfermidade que você possa ter. Exatamente. Interessante. Pô, bem interessante. Isso realmente eu não sabia, fiquei muito curioso. E tem uma notícia recente agora, que a gente inclusive já deu e já leu aqui algumas vezes, com relação o governo, né? O governo federal está pensando em colocar educação financeira, empreendedorismo e educação financeira como matérias obrigatórias no ensino médio. Eu, particularmente, acho sensacional. Acho sensacional a criança já crescer com essa pegada. Pelo menos ele já tem uma noção, né? Porque a gente, pelo menos na nossa época, não teve. Né? Eu só fui aprender isso na faculdade, e muito mal, às vezes. Você tem que depois fazer um curso para verticalizar melhor o assunto e tudo mais e tal. Eu acho que até o ensino superior também não é muito bom. Mas se você começa desde cedo, a chance de você, lá na frente, né, evitar de sabores é bem maior, né? O que você acha? Eu acho perfeito. Eu só acho que assim, a educação financeira é uma coisa que, de nem ficar gastando dinheiro de televisão ou de rádio ou de mídia social para falar de coisas que não interessam e que são jogo de poder, poderia estar usando isso para educar a população. Boa. Então, por exemplo, agora dia 30 de janeiro, agora dia 30 de novembro, entra o Open Bank, ele entra em circulação. Né? Então, assim, o que é o Open Bank no conceito geral, assim, miúdos, assim, bem rápido? Você como cidadão, né, você tem controle sobre os seus dados e você vai permitir o acesso desses dados de uma outra instituição financeira, do seu banco, para uma outra empresa. Né? Ou seja, então, aquelas barreiras de entradas que tinham para avaliar financeiramente a empresa, né, a pessoa, porque você pega sempre o risco daqui para frente, você não tem o filme. Né? Então, assim, para qualquer operador de crédito, se você pegar um extrato de conta corrente de 24 meses e der na mão,
ele na mão, der para esse operador de crédito, ele consegue arrumar crédito para aquela pessoa em qualquer lugar. Por quê? Porque ele tem o filme, ele não tem só a fotografia da pessoa. A pessoa está negativa, não. A pessoa historicamente foi bem e agora está ruim, né? Então isso muda absolutamente a relação de consumo. E é uma coisa tão importante para o país que você vai gerar mais competição, vai acabar com essas taxas de juros que a gente tem altas de instituições financeiras e tal, porque você vai fomentar a discussão e o governo está pouco falando disso, a mídia está pouco falando disso. Então, vai ser muito difícil, vai demorar para pegar um negócio tão importante como esse, em função de a gente estar esperando que as coisas aconteçam. Assim, eu acho sensacional também, assim, você treinar os jovens tal, para já ter essa visibilidade do jeito que as coisas funcionam, mas a gente não precisa esperar 20 anos para educar a população para corrigir, porque senão a gente vai ficar 20 anos no status quo, esperando que os jovens resolvam um problema dos mais velhos. Né? Verdade. Aliás, já estão falando, né? Já estão começando a falar que essa é outra década perdida, né? Já estão começando a falar isso de novo. Enfim, é complicado, bem complicado. Diga, o André. Adriano, recentemente entrou em uso o Pix. Sim. E como é que funciona a questão para assegurar-se com o Pix? Porque ele é muito facilitado, e na medida que ele facilita muito para as pessoas, facilita muito para quem tem má intenção. É verdade. Como é que as seguradoras... Se existe algum seguro, já está sendo pensado, como é feito esse seguro de um risco que é muito grande para o usuário? Porque ele é um facilitador, você não tem custo, etc. E aí você vai ter, para os meliantes, vai facilitar que vai ter o roubo de quem tem muito como de quem tem pouco. Não, e já tem alguém falando aí na mídia também, da área de segurança, que eles estão com receio de aumentar os sequestros relâmpagos. Sim. Esse é o problema. Porque, isso aí, você com o Pix rolando, cara, a pessoa te pega, sim, rapidamente você transfere e foi, acabou. Assim, eu acho que esse é o ponto, né? O Pix eu não consigo fazer um Pix da sua conta para mim, não consigo, porque ele valida a tecnologia toda, ela valida o aparelho, ela valida, né, o dispositivo que ele está validado, o e-mail, tem uns que usam até a face, né? O aplicativo usa a face e tal, então ele tem um monte de segurança. O que pode ter, assim, e aí isso é fraude normal no mercado financeiro, é isso que o Sandro disse, de você pegar, para a pessoa na rua, obriga ela a fazer um Pix, não precisa nem sequestrar, né? Não precisa nem sequestrar. Não precisa nem sequestrar. Você pede para o cara fazer a transferência e 10 segundos entra na conta do cara, o cara já saca o dinheiro e te solta, né? Então, assim, em minutos o cara tirou, né, o meliante tirou algum tipo de proveito dessa tecnologia, né? O mercado financeiro ele vai ter que se ajustar. Eu acho que não tem seguro isso para ainda, tá, André? Assim, construído, pode ser que no futuro tenha, né, alguma coisa preparada para proteger a pessoa física, né, dessa invasão, vamos chamar assim, né, porque na verdade, né, então, assim, no seguro de cartão, por exemplo, você tem o seguro de perda e roubo do cartão, né? Quando rouba o cartão, você tem um seguro para te cobrir. Para o Pix ainda não tem. O mercado ele sempre vai atrás, né? Ele demora um pouco para reagir a essas novas tecnologias. Até porque muita gente não acreditava que o negócio ia sair, né? E saiu. Né? É verdade. É verdade. Bom, gente, a gente está caminhando para... A prosa é sempre boa, passa rápido o tempo. Estamos caminhando para o final do M de hoje. Então, eu peço para você, meu companheiro de bancada, André Carvalho, meu grande amigo, vamos tomar o caminho da roça e as considerações finais, deixando, né, as considerações do nosso convidado fechar o programa de hoje. E se por acaso você quiser dar alguma dica de livro, fica à vontade. Também, se não quiser,
tudo certo, que a prosa foi boa demais. Então, fica à vontade. Neste mundo de tamanha insegurança, nada melhor do que a gente tratar de um tema seguro, né? E de tudo que o Adriano trouxe para a gente, todas as possibilidades, até as possibilidades que estavam em menor escala. Então, hoje nós temos um leque muito grande, um cardápio muito grande de possibilidades para se assegurar, e até dentro do que o Adriano falou logo no início, né, entender o seguro do que de fato ele é e não do que vendem ilusoriamente. Tem que entender que é minorização do nosso risco. E para a dica de livro, Chateau, o Rei do Brasil. Nesse nosso século XXI, cheio de tecnologia, e nesse nosso século XX também, um pouquinho do início, né, entender como funciona a estrutura dos meios de comunicação, que apesar de estarmos no século XXI, ainda são muitas vezes regidos pela política implantada, pela filosofia do velho Chateau. Então, quem quer entender um pouco da comunicação no Brasil, de qualquer emissora, de qualquer meio de comunicação, o Chateau Rei do Brasil é o manual. Então, apesar de ser um livro parrudo, mas vale cada linha e cada página escrita. Boa, sensacional. Muito bom, também gostei muito da sua dica de livro. Olha, eu vou adiantar a minha dica para poder deixar o Adriano encerrar o M de hoje. Então eu vou num clássico do João Ubaldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro. Pô, é um livro sensacional, um livro que, nossa, eu tive a honra de conhecer ele em Itaparica, antes dele virar um imortal, né, da Academia Brasileira, né, de Letras e tudo mais. É um cara super bacana, o livro conta a história do Brasil de uma forma muito legal, lá de Itaparica. Tem todo um contexto bacana, e principalmente para quem conhece Itaparica, para quem conhece, inclusive, alguns personagens que ele tirou de lá, que são personagens que, se bobear, estão vivos até hoje, são personagens mais contemporâneos que ele jogou para aquela época, né? Então, assim, é muito legal, o livro é muito bacana, é um romance sensacional e é bacana agora, né? Em época de pandemia, você quer dar uma relaxada e tal. Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro, é minha dica. E já vou aproveitar para agradecer aí a sua presença do outro lado da telinha. Quem já nos conhece, seja sempre muito bem-vindo. Para quem não conhece, propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E é lógico agora, nosso convidado de hoje, Adriano Fernandes, fechando o M. Contigo, Adriano. Eu gostaria de sugerir assim, A Modernidade Líquida, livro de Bauman, exatamente. É um livro sensacional, embora da década de 50, que ele trata das relações, né, que eles eram, a confiança era baseada nas instituições, na confiança das instituições, nas relações humanas. E hoje, né, na questão mais líquida, ela é baseada na imagem, né, ou seja, na posse, né? Então, isso tem um paralelo muito bom para quem leu o livro e assistiu o Dilema Social, também das redes da Netflix. Dilema das redes. O Dilema da Rede, exatamente. Acho que é um filme também que, assim, que ele dá uma fechada um pouco nessa questão da modernidade líquida, para o pessoal repensar um pouco essa questão da relação da exposição pessoal com tecnologia, etc. Muito bem. Bom, muito obrigado. Mais um programaço. Obrigado, André. Obrigado, Adriano. A gente deixa já o convite para você voltar sempre que quiser. O papo foi muito agradável e é muito agradável. Então, sempre que quiser, o M está de portas abertas. Gente, e é isso aí. Estamos de segunda a sexta-feira, sempre aqui no YouTube. O horário a gente ainda não tem, então nem eu sei, ninguém sabe. Seja o que Deus quiser e vamos que vamos. Beijos e abraços. Tchau, tchau. Valeu, tchau.